Boa noite, igreja. Uau. Deixa eu arrumar esse negócio aqui para minha altura. Aí, agora ficou bom. Vou deixar. É realmente um prazer e um privilégio poder compartilhar com vocês nessa noite. É uma alegria estar aqui. Eu sei que vocês são acostumados a ouvir isso de todo pregador convidado, uma honra, uma alegria, mas realmente é de coração. Campo Mourão tem sido quase a minha segunda casa, então eu venho sempre, como o Marcelo disse, para o centro de conferências, tenho grandes amigos aqui, já conheço os melhores lugares, Burger King, Domino's, e todos os lugares que eu posso comer longe da minha esposa, então esse lugar é maravilhoso. Seu Newton, Dona Marli, hoje me ofereceram um almoço incrível, então, gente, realmente é um privilégio poder estar aqui com vocês nessa noite, mas não só isso, é muito incrível ver aquilo que Deus está fazendo em vocês como igreja, na cidade de Campo Mourão. É incrível, especialmente para mim, porque é uma realidade tão diferente da nossa igreja em Londrina, e saber que Deus tem se movido em locais diferentes, através de pessoas diferentes, de modos diferentes. Essa é a beleza do Evangelho. É saber que um povo tem se movido dentro da cultura, em todos os lugares. Então, é uma honra estar aqui compartilhando com vocês. Para quem não me conhece, o Marcelo falou rapidamente, eu sou pastor da Calvary Londrina, sou marido da Camila, minha esposa está ali, somos casados há 11 anos, moramos 7 desses 11 anos na Itália, servimos lá na Calvary de Feltre, de Montebelluna, e há quase 5 anos Deus nos trouxe de volta para plantar a Calvary Londrina. E é a igreja que até hoje eu tenho tido o privilégio de pastorear. Mas vamos lá, eu não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar sobre Jesus, senão o Diego me pega depois. Abram comigo em Marcos capítulo 1. Se você não tem uma Bíblia, pode procurar os meninos ali no fundo, ou erguem a sua mão, eu acho que eles levam até você, quem não tiver uma Bíblia. Então, nosso tema dessa noite é fazer discípulos. Enquanto você acha, enquanto você se localiza, eu queria deixar claro só algumas coisas. A primeira delas, eu não sou um erudito sobre o assunto discipulado. E eu também não estou aqui para oferecer um novo programa sobre como fazer discípulos. Eu quero unicamente, nessa noite, compartilhar um pouco com vocês, refletir junto com vocês sobre essa gloriosa missão que Deus nos permite fazer parte. Porque essa é a verdade, não somos nós que fazemos, é Deus que nos permite vivenciar aquilo que Ele está fazendo no mundo, discípulos. Então, na semana passada, nós ouvimos, vocês ouviram, eu também ouvi de casa, nosso amigo Sebastião Júnior, e ele compartilhou sobre o que era ser um discípulo de Jesus, usando como exemplo a vida do Simão, que depois se tornou Pedro, um homem imperfeito, mas que com a graça de Deus e o amor caminhou e compartilhou desse amor, fazendo discípulos por onde passava e vivendo realmente o Evangelho. Mas Sebastião Júnior, ele compartilhou e ele definiu o que é ser um discípulo de uma forma simples e poderosa. Ele disse: alguém que ama a Cristo, ama-o mais que a si mesmo. Eu acredito que não existe uma definição mais clara do que é ser um discípulo do que essa. Eu amo a Cristo, amo mais que a mim mesmo. Então eu desejo Jesus. Eu amo falar de Jesus. Eu amo o Evangelho. Ser um discípulo é alguém que compreende que tudo vem dele e tudo volta para ele, como o Sebastião compartilhou na última semana. E parte de ser um discípulo é se envolver com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Então isso é ser um discípulo. E isso também é o primeiro passo que nós vamos ver nessa noite sobre fazer discípulos. Então, Marcos, capítulo de número 9. Se você tem uma Bíblia,
Acompanhe comigo, capítulo de número 1, me desculpe. Acompanhe comigo dos versículos 9 até o 11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado porque se estamos aqui nessa noite é exclusivamente fruto da sua graça. É porque o seu Espírito Santo aqui nos guiou. Então te agradecemos, Deus, porque podemos refletir sobre quem o Senhor é, sobre qual a sua missão para nós. E, acima de tudo, sobre como fazer isso sendo usados por Ti. Então, fala aos nossos corações, Deus. Ministra-nos nessa noite. Que todos aqui, que a sua igreja possa estar sensível ao Teu Espírito Santo. A ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Mas não só ouvir, e sim praticar. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Então, quem me conhece sabe que eu sou um cara muito prático. Às vezes eu até arrumo encrenca por isso, porque por ser tão prático eu atropelo as coisas. Eu quero logo fazer, eu quero logo buscar com as minhas forças muitas vezes. Eu não posso nem ficar muito perto do Nathan, porque ele também é um sonhador. Então, quando nós estamos juntos, nós sonhamos muitas coisas e muitas delas são loucuras. E por ser tão prático e por ser alguém que quer fazer as coisas muitas vezes de impulso, constantemente eu preciso ouvir Deus dizendo: Calvin, devagar, meu filho. A maior parte das vezes Deus usa a minha esposa para fazer isso. Ela não usa essas palavras, ela não usa Calvin, devagar, meu filho, mas ela dá a entender a mesma coisa. Então, eu quero ser prático com vocês também sobre o que e como fazer discípulos nessa noite. Eu quero trazer alguns passos que eu entendo, ao longo da minha caminhada, ser fundamentais no processo do discipulado. Mas antes de qualquer passo, antes de qualquer coisa, nós devemos compreender o amor de Deus por nós. Para a maior parte de nós, para a maior parte de vocês nessa noite, talvez é relembrar esse amor. Então é por isso que a nossa leitura nessa noite iniciou através de um texto conhecido pela maior parte de vocês. O batismo de Jesus. O ato que marcou o início do seu ministério. Foi por ali, a partir dali então, que Jesus começou a sua caminhada. Foi a partir desse dia que Jesus chamou seus discípulos. Mas antes de Jesus fazer qualquer coisa, antes de Jesus fazer qualquer milagre, antes de Jesus fazer qualquer cura, antes de Jesus chamar pessoas para acompanhá-lo, o que nós vemos? Nós vemos o Deus Pai falando do céu: Esse é o meu Filho amado, e Ele me agrada, e eu tenho prazer nele. Esse é o primeiro passo para o discipulado, gente. Reconhecer o amor de Jesus por cada um de nós. Esse é o primeiro passo para fazermos discípulos, ser um discípulo. Entender que Jesus me ama e a partir disso eu posso viver compartilhando desse amor. Se eu não entender essa verdade, eu ouso dizer que você não deve fazer nada. Você não pode fazer nada, porque não existe uma forma de fazer discípulo se eu não compreendo que, primeiro, eu sou um discípulo. E que Deus está bem comigo antes de eu fazer qualquer coisa. Então é difícil tratar, nós falamos muitas vezes fazer discípulos, mas na verdade não é uma obra nossa. Nós usamos esse termo, mas, na verdade, nós somos somente ferramentas de Deus em um processo que Ele está fazendo. Eu aproveito para encorajar vocês a uma leitura. Eu não sei quantos de vocês já leram o livro A Treliça e a Videira. Diz claramente sobre o discipulado e mostra esse paralelo entre a treliça, uma simples ferramenta, um auxílio, um suporte, mas deixa claro que toda a obra é da videira.
E discipulado, fazer discípulos também é isso. É reconhecermos em primeiro lugar que Jesus nos ama. Não porque eu faço discípulos porque eu sou amado por Jesus. Então essa é a primeira coisa que precisamos reconhecer num processo de discipulado. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter em mente. Permanecer no amor de Jesus e deixar que isso flua através da minha existência. Isso é fazer discípulos. João 15 nos diz que se nós permanecermos em Jesus e Ele em nós, então nós daremos fruto. Qual é o nosso único esforço, então? É permanecer. Então esse é o primeiro passo para nós fazermos discípulo, esse é o primeiro passo para o discipulado, é ser um discípulo, é ser um seguidor, é ser alguém que ama Jesus, que reconhece o quanto é amado e quer compartilhar com todo mundo a alegria de conhecê-lo, a alegria de amá-lo. Então, existe uma ilustração que no meio evangélico muitas vezes nós usamos, muito simplória, mas é muito real. Talvez você já tenha ouvido, ovelhas geram ovelhas. Quem já ouviu isso? Ovelhas geram ovelhas. E é simples, é básico, mas é real. Discípulos fazem discípulos. Então, não é o pastor que faz discípulo, não é um líder que faz discípulo. Todos nós somos chamados a fazer discípulos. Essa é a grande comissão. Mas para isso, eu preciso ser um discípulo. Eu preciso reconhecer o amor de Deus por nós. Mas lembre-se, esse é o primeiro passo. Se você não compreende isso, pare por aqui. Pare nesse passo e reflita sobre o amor de Deus na sua vida. Porque antes de qualquer coisa, antes de nos mover, nós precisamos compreender o quanto Ele nos ama. E então nós nos aventuramos naquilo que foi um chamado não só para Simão Pedro, não só para um grupo de 12, mas no fim do Evangelho de Marcos ele deixa bem claro que essa é uma missão para todos nós como igreja. Ir e fazer discípulos. Então uma coisa que nós precisamos ter claro em nossa mente também, a título introdutório, é que nós não somos chamados a sermos consumidores do Evangelho. Nós não somos chamados a frequentar um ambiente de culto como esse, domingo após domingo, vir, iniciar, levantarmos, passarmos a nossa semana indiferente e voltar no próximo domingo, não. Um discípulo é alguém que caminha constantemente com o seu seguidor. É alguém que anda nos passos em que seu mestre andou. É alguém que vive realmente aquilo que crê. Então nós não somos chamados a sermos consumidores. Nós não somos chamados a sermos apenas ouvintes da palavra, segundo Tiago. Ele diz, olha, vocês não podem ser só ouvintes, enganando a si mesmo. Nós não somos chamados, e nós não estamos aqui nessa noite, eu tenho certeza disso, para unicamente também refletir sobre o que é ser um discípulo, o que é fazer discípulo, e termos pensamentos e teorias sobre isso. Não. Aliás, tem muita gente pensando e pouca gente vivendo. Essa é a verdade. Nós somos chamados a viver realmente, a ser um discípulo, a ser um seguidor. Então, a partir do momento que eu reconheço isso, a aventura começa. Então, o primeiro passo para fazermos discípulo, e nós vamos ver nessa noite 7 coisas bem simples sobre o discipulado. O primeiro deles é ser um discípulo. Agora, vão comigo no versículo 16, continuando o nosso texto. Olha o que diz, ainda no capítulo 1, versículo 16, até o versículo 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco.
Então eu reconheço o amor de Jesus. E novamente eu quero insistir nisso. Se você não se sente amado por Jesus, saiba nessa noite que Ele te ama. E a partir de então, eu inicio uma caminhada. Uma caminhada trazendo pessoas para perto. Esse é o nosso segundo passo para o discipulado. Esse é o nosso segundo passo para fazer discípulos. Trazer as pessoas para perto. Compartilhar desse amor. O Evangelho de Mateus vai nos dizer que nós não podemos construir, esconder uma cidade sobre um monte. Nós não podemos esconder a luz embaixo da mesa para que não ilumine nada. Ela foi feita para brilhar. Ela foi feita para ser vista. Foi feita para ser compartilhado. Então, como fazemos discípulo? Trazendo pessoas para perto. Esse é o modelo de Jesus. Então ele inicia o seu ministério, ele entende e ele novamente é afirmado sobre o amor de Deus. E o que ele faz? Ele passa à beira do caminho chamando pessoas para caminhar junto. Então o segundo passo para o discipulado é traga pessoas para perto. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Nós vivemos na era digital, nas redes sociais, tudo virtual. Mas não se faz discípulos online. Nós precisamos caminhar com pessoas. Nós precisamos disso, de toque, de vida e verdade realmente. Seguidores virtuais não são discípulos. Hoje nós medimos a nossa popularidade, nós vemos se somos bem vistos ou bem aceitos na sociedade como? A partir dos likes que eu recebo. Então eu vou lá, eu posto uma foto, ou faço qualquer coisa, e o que eu fico fazendo? Cada 10 minutos vendo quem viu, quem curtiu. O negócio está bacana. Mas, gente, isso é muito legal. Você pode ter até milhares de pessoas que te seguem, você pode até postar um versículo bíblico por dia. Talvez aquele que o seu celular apita de manhã, aí você só pega e clica de modo bem simples, compartilhar. Mas isso não é fazer discípulos. Seguidores virtuais não transformam a cidade. Seguidores virtuais não têm um verdadeiro compromisso com vidas. Aliás, não tem um compromisso com o reino. Redes sociais, gente, deixa eu deixar claro, eu não sou contra. Aliás, é uma ótima ferramenta para conectarmos pessoas. Para edificarmos. Uma ferramenta para muitas vezes alcançarmos e apresentarmos o Evangelho. Mas não existe uma outra forma de discipulado a não ser o relacionamento, o trazer para perto, o caminhar junto. Discipulado é compartilhar vida, meus irmãos. É andar com pessoas. Então Jesus ele passa e ele chama alguns homens. Ô, companheiro, me segue. Tiago, João, me sigam. É interessante a gente saber que o Evangelho de Marcos, esse texto que nós acabamos de ler, não foi o primeiro encontro de Jesus com esses homens. O Evangelho de João vai nos relatar o primeiro encontro com esses homens. Encontro esse que, à primeira vista, eles foram com Jesus, eles até passaram uma noite na mesma casa com Jesus, mas por algum motivo, pelo qual não sabemos, eles se afastaram. Eles voltaram às suas práticas, eles voltaram ao seu dia a dia normal. E aqui nós vemos Jesus novamente insistindo com eles. Ei, segue-me. Isso deve nos levar à compreensão de como Jesus quer esse relacionamento pessoal conosco e como nós também devemos insistir em caminhar com pessoas. Ei, me segue. Jesus insiste com esses homens, não só para que eles reconheçam que Jesus é o Messias, mas Jesus insiste que esses homens caminhem próximos dele, andem com ele. Foi isso que Jesus fez. É isso que ele tem feito até hoje. E é isso que ele quer que nós façamos. Então traga pessoas para perto. Esse é o segundo ponto para o discipulado.
Eu tenho certeza que você não está aqui nessa noite forçado. Ao menos eu espero que você não esteja aqui forçado. Você está aqui porque Jesus te quer perto dele. De alguma forma, o Espírito Santo te impulsionou a estar perto do seu povo. E estando perto do seu povo, você está perto dele. Fazer discípulos é isso. É trazer as pessoas para a sua vida. Mas cá entre nós, isso é difícil. Sabe por quê? Porque isso inclui mostrar as minhas fraquezas. Isso inclui muitas vezes mostrar a minha carnalidade. Isso inclui muitas vezes mostrar que eu não sou perfeito. E a verdade é que muitos cristãos têm medo de mostrar quem realmente é. É muito mais fácil vivermos 1 hora, 2 horas juntos e dentro dessas 2 horas conseguirmos manter a aparência. E em muitos lugares, glória a Deus, esse não é o nosso caso. Nessa noite até trocar um linguajar, falar quase um outro idioma, o crentez, do que trazer as pessoas para ficar perto de mim e ver quem eu realmente sou. E muitas vezes, então, aquilo que nos inibe de trazer pessoas para perto é o medo e a insegurança do que vão pensar de nós a partir do momento que verem quem de fato nós somos. Sim, pessoas vão ver as nossas fraquezas, e isso é bom. Pessoas vão ver a nossa carnalidade. Isso é bom. Porque vão ver que seguir Jesus não se trata de ser perfeito, se trata de caminhar com Deus Santo que nos aperfeiçoa dentro do processo. Acima de tudo, aquilo que verão é um Deus gracioso, que embora eu seja pecador, Ele consegue me amar, Ele consegue me perdoar, e dia após dia Ele me santifica. Foi assim com Simão, com Pedro. Discipulado, então, o que é? É um processo de relacionamento intencional. Eu faço questão de gastar tempo com alguém. E o que isso resulta? Conversão e santificação. Lembra desse cara, Simão Pedro? Lembra do caráter dele no início da caminhada, durante a caminhada? Ele era um cara bem explosivo, ele era um cara que quis cortar a orelha do soldado, ele era um cara agitado. Mas depois nós vemos esse cara cheio do Espírito Santo falando desse amor e disposto a morrer por Cristo. Por quê? Porque durante o processo ele se converteu realmente. Não só isso, ele foi santificado. E isso é discipulado. Foi assim que Jesus fez. E é isso que Ele nos convida a fazer. Então não tenha medo. Porque eu repito, não existe discipulado virtual. É tete a tete. É olho no olho. E eu acho interessante porque muitas vezes nós temos medo daquilo que as pessoas vão pensar, mas deixa eu te encorajar. Você é pior do que eles pensam. Eu sou bem pior do que vocês pensam. Por quê? Porque eu me conheço. Ah, vocês não conhecem a podridão do Calvin. O quanto pecador eu sou. Foi esse autoconhecimento que fez Paulo dizer, olha, eu sou o pior dos pecadores. E Deus derramou a sua graça sobre mim. E é por isso que eu vivo para Ele. E aí depois o apóstolo Paulo diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus para comigo não foi inútil. Ou seja, eu sei que eu sou ruim, eu sei o que Deus fez por mim, mas eu não vou desperdiçar isso, eu quero viver para a glória dEle. E aí o que ele faz? Paulo, como que ele fazia? Ele trazia pessoas para perto. Então, dever de casa, leia o capítulo 16 de Romanos. Você vai ver o capítulo todo praticamente de saudação.
Paulo falando sobre, olha, manda um abraço pro Mexerica, manda um abraço pro Neita, manda um abraço pro Marcelo, manda um abraço para... Por quê? Porque Paulo tinha relacionamento com esses homens. Isso é discipulado. Trazer pessoas para perto. Então, se eu posso te encorajar de algo nessa noite, não tenha medo de relacionamentos. Calvin, mas quem eu chamo para perto? Quem eu trago? Como escolher? Esse é o nosso ponto. E a resposta é: eu também não sei. Essa é a verdade. Já teve um tempo na minha caminhada que, principalmente no início do meu ministério pastoral, eu me martirizava por não ter a resposta para todas as perguntas que as pessoas tinham. Mas hoje eu entendo que existem muitas perguntas que nós não temos a resposta. Essa é uma delas. Quem devemos trazer para perto? Não sei. E isso nos leva ao terceiro ponto. Enxergue as pessoas. Ore. Seja guiado pelo Espírito. Se é uma obra dele, ele vai te direcionar. Seja guiado por Deus. Eu não sei quem devemos chamar. Mas eu sei de uma coisa, nós devemos sair do automático. Muitas vezes nós frequentamos ambientes pelo qual nós entramos, saímos e nem sequer olhamos ao lado. Muitas vezes nós entramos na mesma padaria por 5, 10 anos e a pessoa não sabe que nós amamos Jesus. Muitas vezes você inicia a faculdade com alguém, conclui, e aí um dia ela vê a sua foto na igreja, depois de 5 anos, fala, você era um cristão? É, sim, eu era um cristão. Eu era, não sei. Essa é a verdade. Nós precisamos sair do automático e começar a enxergar as pessoas. Jesus estava passando, ele olhou os discípulos e então ele os chamou. Como? No meio em que ele estava. E esse é o encorajamento para nós também nessa noite. Enxergar as pessoas por onde caminhamos. No meio em que nós estamos inseridos. Gente, cada um aqui vive em um campo missionário. Essa é a beleza. Você não precisa ir para a África. Você pode começar missão ainda hoje. Aonde você está inserido. No seu trabalho, com seus vizinhos, discipulando irmãos mais novos na fé, talvez o que está sentado ao seu lado, dentro da sua casa, acima de tudo. É isso. Nós precisamos enxergar as pessoas. Mas sabe qual é o nosso problema nisso também? E quando eu falo nosso, é algo que muitas vezes eu também erro. Eu também caio. Então eu não quero que você olhe para tudo isso nessa noite como algo condenatório, não. Eu quero que você saia encorajado a sair do automático. Ao entrar na padaria, olhar ao seu redor. A dar bom dia para o padeiro. A talvez iniciar um relacionamento. Na sua casa. Talvez com os seus filhos. Com o seu marido ou com a sua esposa, com o seu vizinho. Todos nós somos chamados a fazer discípulos, mas também precisamos ser discipulados. Mas um problema que temos é que muitas vezes a gente pensa em escolher pessoas para caminhar próximo de nós, assim como nós escolhemos o time de futebol. Então, aquelas peladas, como que você escolhe? Você quer os melhores. Então, vamos lá, um por um. Eu quero esse. Hoje à tarde, eu preciso confessar, eu perdi várias partidas para o Nick na sinuca. Então, antes que ele me difame nas minhas costas, eu já confesso que eu perdi para ele. E depois ele me convidou para jogar basquete. Daí eu falei, não, vou perder mais, vai ficar feio. Ele falou, não, deixa você ir no time do Nathan. Era uma boa coisa. Mas, mesmo assim, eu não fui porque o Mexerica chegou lá e a gente precisava conversar. Mas a verdade é que nós sempre queremos o time vencedor. Nós sempre queremos trazer para perto pessoas que, aos nossos olhos,
são perfeitos. Ah, esse cara é perfeito. Ele vai ser um bom discípulo. Então, eu escolho. Como escolher um time de futebol? Mais do que isso, às vezes nós queremos no nosso time o dono da bola, para que então o jogo não acabe muito fácil. Ou se acabar, eu fico com a equipe que está vencendo. Mas não é assim. Quem eram esses homens? O que pescadores têm de tão especial? Homens iletrados. O que um zelote tem de especial? Um homem áspero, duro, religioso. O que um cobrador de imposto tem de especial? Homem simples. Enxergue as pessoas em sua simplicidade, do modo em que vivem, assim como são. Meus irmãos, o movimento de Jesus, Calvary Chapel, a igreja que hoje faz parte das nossas vidas, a igreja que muitos de vocês chegaram a Cristo através dela, iniciou como? Com as pessoas mais improváveis. Hippies, surfistas, ex-drogados. Movimento de Jesus, que chegou até nós. Eu falo isso com tanto prazer, porque meu pastor era um desses caras, que foi alcançado pelo amor de Deus, alguém improvável que também chamou para perto uma outra pessoa bem improvável. Enxergue as pessoas, meus irmãos. Seja sensível ao Espírito Santo. Não traga para perto só porque você vê a um ponto que possa te favorecer. Não, 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 não. Olha ao seu redor. Essa é a verdade. Gente, Jesus me amou quando nem eu mesmo me amava. Pessoas me levaram para perto dela quando eu mesmo não me queria perto de ninguém. A minha conversão foi na Itália. Eu fui constrangido pelo amor de homens e mulheres que abriram as suas casas, as suas famílias, a sua intimidade para 2 estrangeiros, eu e minha esposa. Pessoas que realmente nos trouxeram para perto, nos trataram como uma família, e através disso o discipulado aconteceu. Então, gente, enxergue as pessoas. Vai dar sempre certo? Não. Claro que não. Judas traiu, todos os outros correram num determinado momento. Pedro que disse, eu fico. Foi o primeiro que virou as costas e ainda por cima o negou. Então não vai dar certo sempre. Mas nem por isso devemos deixar de investir em pessoas. A nossa comunidade foi assaltada há umas 3, 4 semanas atrás. Foi um choque, foi muito ruim, levaram coisas que até hoje nós não recuperamos e ainda estamos orando por condição de recuperá-las. Pasmem, nós descobrimos quem foi. Foi um cara que nós abrimos a porta. Nós trouxemos para dentro da nossa vida. Nós compartilhamos do amor de Jesus. Alguns de vocês que estavam em Londrina semanas atrás até o conheceram. Então vai dar sempre certo? Nós vamos escolher sempre certo? Todos vão ser bons? Todos se tornarão bons discípulos? Não. Mas nem é por isso que nós devemos deixar de fazer. O Evangelho continua sendo a história de pessoas transformadas pelo amor de Deus. Então não é porque tivemos um problema que eu vou me fechar e eu vou dizer, olha, eu não quero mais ninguém na minha vida, essa pessoa me feriu, essa pessoa me machucou. Talvez é assim que você se encontra nessa noite. Com medo de relacionamentos porque foi ferido.
com medo de relacionamento porque algum não deu certo. A minha oração e o meu desejo é que você abaixe a guarda, descanse em Jesus, saiba que nem sempre vai dar certo, mas a missão continua. A missão continua. Então não se trata de escolher os craques, se trata de ouvir o Espírito. Oro para que você o ouça, por onde quer que você ande. Mas deixa eu dizer algo muito importante sobre enxergar pessoas. Às vezes nós temos mais facilidade de enxergar quem está longe do que ver aqueles que estão perto. Começa pela sua casa. Pais, seus filhos devem ser discipulados. Maridos, as suas esposas. Esposas, seus filhos, suas filhas, vocês podem ajudar os seus maridos. Tudo isso começa em casa. Às vezes o nosso olhar está na África, quando nós podemos e temos um grande trabalho a fazer aqui. Às vezes nós queremos evangelismo na rua, quando a minha família precisa de um tempo comigo ao redor da mesa em que nós oramos e eu compartilho a palavra com eles. E talvez tenhamos um momento juntos, um devocional. Então enxergue as pessoas. Quarto passo, continuando, gente. Deixe-os ser quem eles são. Isso é muito importante. Então Jesus passa, falei, vem comigo, vocês, pescadores, e o que eu vou fazer de vocês? Teólogos? Não. Líderes de igreja ou qualquer outro cargo ou título, seja lá o que for, não. Vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vão continuar sendo quem vocês são, mas com um foco diferente. Às vezes nós pensamos em discipulado e nós queremos tornar as pessoas dentro de um molde. Um bom discípulo tem que ser assim, assim, assim. Usar determinada roupa, falar desse modo, se comportar assim, assistir esse filme, ver essa série, praticar isso, mas não é. Gente, deixa as pessoas ser quem são. O importante é que elas queiram caminhar com Jesus e que elas amem Jesus e se sintam amadas. Se elas estiverem ligadas na videira, darão frutos. John Wesley, um grande pregador, a maior parte de vocês já ouviu falar dele, disse: me dê 100 homens que nada desejam senão a Deus e nada temam senão o pecado, e eu abalarei o mundo. Qual foi o requisito dele? Eu quero 100 pessoas que amem a Deus, que amem Jesus. Ele não falou, me dê 100 mestres, me dê 100 teólogos, me dê 100 pessoas importantes. Não, me dê 100 pessoas, seja lá como forem, mas que temam a Deus. E nós vamos virar o mundo de ponta cabeça. Porque ele sabia que se tratava do relacionamento das pessoas com Jesus. Então, tendo o amor por Jesus, tendo o fervor por Jesus, deixa as pessoas ser como são. Muitas vezes nós queremos sufocar. Nós queremos que as pessoas se tornem como nós. Mas não. Cada um é cada um. E Deus quer usar cada um assim como é. Então, permita que as pessoas sejam quem são ao seu lado. Permita isso. Não condene isso. Sabe por que nós vemos tantos relatos das falhas e das mancadas que os discípulos davam? Porque eles viviam à vontade ao lado de Jesus. Eles não precisavam de uma máscara. Eles não precisavam se comportar de um determinado modo. Eles eram como eles eram. E então nós temos o relato de todas as suas falhas. De coisas estúpidas, como, por exemplo, brigar por ser o primeiro. Nós olhamos isso nos discípulos e nós condenamos. Como eles podem fazer isso? Quando muitas vezes nós o fazemos, mas como? Discretamente, com uma máscara.
Então nós vemos tantas falhas desses homens, e isso aprove Deus deixar para nós, porque eles eram à vontade junto com Jesus. Eles não precisavam ter uma máscara religiosa. Cada um do seu modo. Isso serve para nós, no fazer discípulos, e isso serve para nós como discipuladores também. Nós não precisamos de uma máscara. Seja sincero e permita que as pessoas sejam sinceras. Seja você mesmo. Meu irmão, Jesus te ama como você é. Você não precisa ser outra pessoa. Quinto passo, nós estamos quase terminando. Seja intencional. Invista, mas invista verdadeiramente. Os 4 evangelhos nos mostram detalhes de uma caminhada intencional de Jesus com esses homens. Dia, noite, de madrugada, nos momentos bons, no churrasco, na beira da praia, na tempestade, em meio ao mar, em todos os lugares. Jesus era intencional. Ele aproveitava todo o tempo e toda ocasião para ministrar e para direcioná-los para Deus. Poucas vezes nós os vemos na sinagoga. Como eram os seus ensinamentos? Na beira da estrada. Então eles estão indo, e aí Jesus olha aquele campo e vê aqueles lírios e fala: rapaziada, olha só, está vendo aqueles lírios? Ah, Deus ama muito mais vocês do que eles. E aí talvez passa um passarinho, ele fala: olha o passarinho. Deus cuida mais de vocês do que deles. E assim vai indo. E aí um simples diálogo, uma reunião entre eles vira um grande ensinamento para nós. Por quê? Porque Jesus aproveitava cada oportunidade para ministrar essas pessoas. Para investir nesses homens. Então aproveite o tempo com as pessoas que estão ao seu redor. Gente, muitas vezes nós, e eu não estou condenando isso, pelo amor de Deus, mas muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, nós conseguimos ficar 2, 3 horas debatendo política. Isso é legal. Mas em meio a tudo isso, eu consigo apontar as pessoas para Jesus. Nós conseguimos debater sobre futebol. Mas eu tenho aproveitado o meu tempo, até mesmo no futebol, para apontar Jesus às pessoas? Seja intencional. Talvez é brincando com seu filho. Talvez é no carro com seu marido. Os meus melhores diálogos sobre Jesus com a minha esposa acontecem no carro. O nosso momento de oração diário acontece no carro. Aproveite as oportunidades. Aproveite o tempo. Seja intencional. Pense que cada um que se aproxima de você pode ser e deve ser discipulado. Então Jesus aproveitou cada segundo para ministrar na vida desses homens. A estrada era a sala de aula. Então isso é válido para nós também. Sexto passo, os envolva. Permita que eles participem do mover de Deus. Então Jesus não chama esses homens para caminhar com eles, para ver o quanto ele era legal. Jesus chama esses homens para caminhar com eles, para que então depois os pudessem enviar. Capítulo 3 do Evangelho de Marcos, se você continuar, você vai ver isso. Capítulo 3, Jesus disse, chamou para si os 12 para que então os enviasse. E isso se torna geral no último capítulo do Evangelho de Marcos, onde nós vemos a grande comissão. Vão, todos nós, façam discípulos. Então, nós precisamos deixar que as pessoas participem daquilo que estamos vivendo. É interessante para mim ver que os discípulos sempre ajudaram Jesus, até em coisas insignificantes. Como, por exemplo, na transformação da água para o vinho.
que Jesus fez? Ô, rapaziada, carrega os balaios. Vamos lá. Os alambiques, os tambor, eu não me lembro ao certo nome, mas carrega aí. Vamos participar desse negócio. Na multiplicação dos pães, nós vamos dar de comer para toda essa gente. Vamos lá. Peguem, façam ordem nessa coisa, dividam em grupos. Vai, espalhem, dividam. Depois, recolham. Em outras circunstâncias, sempre tinha alguém junto. Às vezes era somente Pedro, Tiago e João, os mais íntimos. Por qual motivo nós temos diversas teorias, não cabe a nós entender realmente o porquê eram eles. Mas Jesus sempre os permitiu participar. Permita que as pessoas participem realmente da sua vida, do que você faz. Inspire as pessoas a viver o mover de Deus. Sabe qual que é o exemplo mais claro disso aqui? E eu acredito que quase todos já vivenciaram isso. Um filho, ou até mesmo você quando era criança, que ajuda o pai a lavar o carro. O pai precisa da ajuda do filho? Claro que não. Mas é uma boa oportunidade do quê? De relacionamento. De estar junto. De brincar. De deixar ele jogar água. Então, assim como Deus não precisa realmente de nós, mas Ele nos permite. Permita que outros façam parte daquilo que Deus tem feito na sua vida, através de você, nessa comunidade. Seja intencional, traga as pessoas para perto, deixem eles viver o mover de Deus. Então, gente, nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando de passos e passos sobre discipulado. O primeiro deles, então, e nós vamos concluir. Eu devo ser um discípulo. Eu devo trazer pessoas para a minha vida. Eu devo estar atento à minha volta. Eu devo enxergar as pessoas. Eu devo deixar eles ser como são e saber que Deus os usará como são. Eu devo investir nessas pessoas, instruí-los, discipulá-los, compartilhar a palavra, aproveitar cada ocasião para instruí-los na verdade. Eu devo deixá-los se envolver com o mover de Deus. E agora o último, e nós vamos encerrar. Eu peço que vocês abram comigo em João capítulo 13. Nós vamos ler só o versículo 1. João capítulo 13. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sétimo e último ponto, e nós encerramos. Não desista das pessoas. Não desista de ninguém. Então, o texto de João 13, nós vemos logo na sequência Jesus ministrando eles através do serviço, chamando eles novamente para a ideia do relacionamento, mas aqui o texto deixa claro. É o momento final, são os últimos dias de Jesus com esse povo, e o texto nos diz que, tendo-os amado desde o início, os amou até o final. Em outras versões, os amou perfeitamente. Em outras ainda, os amou por completo. Quantas mancadas esses homens deram? Quantas falhas eles tiveram? Quantos motivos Jesus teve para olhar para eles e dizer: eu não quero mais que vocês andem comigo? Mas ele escolheu amar. O amor é uma escolha e o discipulado precisa disso. Você não faz discípulo se você desistir no meio do processo. Você não faz discípulo se você deixar de amar. Jesus não desistiu desses homens quando eles pisaram na bola. Jesus não deixou eles, os condenou, como nós muitas vezes fazemos.
Ele os amou até o fim. Ele os amou perfeitamente. E os ama para toda a eternidade. E essa é a verdade para mim e para você também nessa noite. Jesus nos ama até o fim. Ele não vai deixar de nos amar, independente daquilo que façamos. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: não tem altura, não tem profundidade, nada pode me separar do amor de Deus. Saiba disso nessa noite. E sendo assim, não desista dos outros. Por quê? Porque eu sou cheio desse amor, então eu posso ter graça. Não desista das pessoas, e isso faz parte do discipulado. Então Jesus, ele não ama mais ou menos. Ele não caminha com as pessoas só até então que as pessoas estão dando certo. A maior dificuldade no fazer discípulos é quando realmente os discípulos começam a dar trabalho. E é aí que muitos de nós soltam a corda. Ah, ele está dando trabalho. Que a gente possa não desistir. Eu oro para que você renove as suas forças nessa noite e continue sendo sal e luz nessa cidade, nessa igreja, na sua casa. Eu oro acima de tudo que você não desista de fazer discípulos. Que você não dê as costas. Que você não condene. Então começa na sua casa. Maridos com suas esposas. Esposas apontando os maridos a Jesus. Os filhos sendo instruídos pelos pais. Gente, uma das frases mais poderosas sobre discipulado que eu já ouvi foi quando, em uma reunião de pastores, e eu posso citar o nome abertamente porque eu sei que isso é algo incrível. O pastor Celso, ele disse: eu não quero ter um filho simplesmente por ter um filho. Eu quero fazer um discípulo de Jesus. Hoje ele tem a Rebecca Grace. Fruto realmente da graça de Deus, um milagre. E ele ainda tem a mesma consciência, que ele precisa fazer dela um discípulo de Jesus. Não desista do seu filho. Não desista do seu casamento. Gente, Timóteo, se nós pararmos para pensar, nós falamos sempre de Timóteo como um discípulo de Paulo. Mas antes de ser um discípulo de Paulo, ele era um discípulo da sua mãe e da sua avó. Tudo começou com elas. Quando Paulo chegou lá, o texto nos diz, e ali tinha um discípulo. Já tinha alguém que amava Jesus. Paulo só continuou o processo. O mérito talvez seja todo da família. Então talvez nessa noite você está quase desistindo do seu filho, você talvez está quase desistindo do teu casamento. Eu oro para que suas forças sejam renovadas. Talvez você está desistindo de caminhar com aquela pessoa difícil ao seu lado. Não faça isso. Ame-os e ame-os por completo. Amém, igreja?